E como disse que é cântico de romagem, é cântico de peregrinação, é cântico de ascensão. E você sabe que os pais são também peregrinos, hein? E estão em ascensão, caminhando para Canaã celestial. Não é verdade? Não é mais uma caminhada para o templo, para as celebrações judaicas, mas para Canaã celestial. E peregrinação porque nós estamos aqui como peregrinos e somos forasteiros também, mas estamos com a presença segura e constante daquele que prometeu não nos abandonar. Então, isso é altamente encorajador. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor, segunda pergunta, não guardar a cidade, o que acontece? Em vão vigia a sentinela. Irmão, isso é poesia, isso é lindo, isso é poesia. Em vão vigia a sentinela. Inútil, então, conclui-se que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, enquanto que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Deus seja louvado. Nosso Pai, pedimos por esta oportunidade aqui, junto aos irmãos, para refletir neste assunto pertinente à família, aos pais, esse assunto do Salmo 127, não exposição em si, mas comentando partes que sejam relacionados com este momento, com essa solenidade. Em nome de Jesus, aplica a tua palavra em cada vida, para teu louvor. Amém. Pois é, irmãos, aqui existem três possibilidades. Três possibilidades. A primeira possibilidade é de um pai edificar em vão. Ou não? Existe a possibilidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, inclusive os pais, se está edificando, seria em vão. A segunda possibilidade é possibilidade de ficar sem proteção. Uma família sem proteção é um desastre. Faltou seguro. Proteção. Há uma possibilidade disso acontecer, se o Senhor não guardar a cidade. Mas também há outra possibilidade, uma terceira, de um esforço vão e inútil. Apesar da diligência, acordar de madrugada, dormir tarde, se estressar, se acabar de lutar, eu quero conseguir, eu quero conquistar, eu quero ser o tal, eu sou eu e todo mundo vai saber. Dá errado. É em vão. Existe a possibilidade de trabalhar em vão, se esforçar em vão, um esforço inútil, se é inútil é em vão. Então tem essas três possibilidades que você não deve incorrer nelas, não deve zelar por elas, pelo contrário, tem mais três possibilidades aqui, essas sim você deve zelar por elas. Quais são elas? Sucesso na edificação. Está claro para você? Está para mim. Se o Senhor estiver edificando a casa, então vai dar certo. Ou não? Vai dar certo.
vai ser edificada devidamente. A segunda possibilidade real, essa é real, está aqui, sucesso na segurança. Sucesso na segurança. Não garante uma cidade, grandes muros, sofisticados. Não garante uma casa, um bom muro, uma boa cerca elétrica ou sanfonada, ou como quer que seja. Mas, se tem a segurança interna, espiritual, de Deus, você e sua família estará tranquilo, seguro e sem temor do mal. Amém? Então, é uma possibilidade real, sim, pode ser real. E outra coisa é sucesso nos anseios e realizações. Porque nossos empreendimentos, nas nossas realizações e empreendimentos, se Deus não estiver na frente, não for o primeiro, então, como já vimos a primeira parte, o insucesso acontece. Mas aqui é o sucesso real. A terceira coisa, sucesso real nas realizações, nos empreendimentos. Não só na construção, no trabalho, na segurança, mas também nos empreendimentos. Tiago, o livro prático do Novo Testamento, ele disse que vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá negociaremos e teremos lucro, vai ser bombástico. Calma, você não é nada. Você é como uma flor que nasce, que murcha. Você é como uma neblina que passa. Somos assim. Mas se a gente disser, eu espero no Senhor, confio no Senhor que isso vai acontecer, e fizer por onde a nossa parte, Ele fará dele 100%. É que tem gente que não quer fazer a sua parte, quer que Deus faça tudo da dele. Ou tem gente que quer fazer tudo por conta só, de si mesmo, e ainda quer que Deus assine depois. Não, tem que ser por parte. Então, aí tem 3 possibilidades negativas e 3 possibilidades positivas que poderão sim acontecer com os pais, com cada família. Então vem os resultados. Mas antes disso, deixe-me dizer que uma vez que você casou, você escolheu ser pai, chefe de família, né? Pode ser que não vá ser, mas que é uma grande possibilidade, não é? Eu até oriento os que se casam, quando você casar, não deixe para ser pai quando tiver da idade de Abraão e Sara, não, que nem sempre dá certo. Para eles deu certo, mas foi um milagre lá, né? Mas casou, siga o processo normal, né? Siga o processo normal. Pois é, agora então não se case. Não se case. Fique só, né? Fique só, né? Então, pois é, vai ficar... pois é, exatamente também, assim, é verdade. Correr atrás de menino, né? Tem que ter pico para estar brincando com eles, para conduzir, carregar nas costas e vir de cavalo para eles, né? Já é um pouquinho grande, né? Essa Cira aí está acostumado. Beleza? Mas eu escrevi um poema para o pastor Arinaldo, né? Um vovô, muito coruja, né? E eu mostrando no poema que ele parecia um jumento, os netos pulando em cima, e parecia um macaco fazendo macaquice. Aí ele foi na hora que ele estava brincando que chegou esse poema. Ele disse, mas rapaz, é isso a minha vida mesmo. É isso a minha vida. Então, na realidade, é maravilhoso ter uma família, ser pai, ser casado. Se Deus chamou você para se casar, nem todo mundo vai se casar. Eu posso um dia falar sobre isso, mas nem todo mundo Deus chamou para se casar. Mas também é bem claro os que não, né? Os que não. Eu digo para os colegas, eu não tenho nenhum problema em ter alguém comigo trabalhando solteiro. Não tenho nenhum problema, né? Nenhuma dificuldade. Eu teria com o apóstolo Paulo, se eu tivesse dificuldade, eu teria com o apóstolo Paulo.
Só que tem uma pergunta séria que eu tenho que fazer antes. Você vai se casar ainda? Se vai, então case primeiro. Nada consta até agora. Case logo. Agora, se não vai, está certo. Então, você é celibatário para a vida toda e você dá certo. Bem, mas não é a questão agora, não. É só lembrando que quem casa, a possibilidade que poderá ter filhos. Ok. E aqui no Salmo 127, está falando agora os resultados. E traz, além da casa do casal, mas agora os filhos. E diz que são herança do Senhor, verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Eu fico fascinado com a poesia na Bíblia, porque veja só, herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Olha aí, a forma de paralelismo de dizer a mesma coisa em palavras diferentes. Os filhos são herança do Senhor. São o galardão, é fruto do ventre, a mesma coisa dizer filho, é o galardão, o galardão. Então, nós falamos algumas semanas, recompensas encorajadoras, estamos até aí de novo, recompensa encorajadora, para quem casou aí, uma recompensa encorajadora, você tem um galardão, está ali os galardões de Cecílio, né? Os galardões de Cecílio, está os galardões aí de cada pai, não um fardo, não, um galardão. É um galardão maravilhoso. Os pais se alegram com isso. Nossos filhos são maravilhosos, né? Nossos filhos são maravilhosos. Eu sou grato a Deus pelos nossos filhos, né? E agora os netos, aí enfeita coroa, né? Coroas, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, né? Então, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Agora, só lembrar, os filhos são herança. Herança se herda, se ganha. Você não trabalha para uma herança, você recebeu de graça, recebeu de graça. Então, Deus deu uma herança para você, e o nome dela é seus filhos, os filhos. E é um galardão, é uma recompensa. Mas ao mesmo tempo, é também uma providência de Deus. É também uma providência. Veja só a providência, que de jeito é. Verso 4. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ok. Um dia eu vou fazer um arco, eu sei fazer, tipo bodoque, né? Vou fazer um arco grande, de jogar flecha. E vou me trajar de caçador daqueles meio complicado, dentro do mato mesmo, e vou atirar, vou fazer um vídeo atirando porque parece muito isso aqui. Flecha é para se jogar, é uma arma de defesa, é uma arma de intimidação. Aqui estava com textos de guerras, Israel entrava em guerras de tempos em tempos, constantemente quase, e eles tinham que ter soldados para lutar, e as famílias tinham que estar preparadas. Bem, mas no verso número 5 diz: não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta, com os inimigos à porta, porque o pai poderia ser levado à presença das autoridades por algum motivo justo ou não justo, e a presença dos filhos iria fazer a diferença naquele momento. Mas vamos dizer que esse homem feliz por encher sua aljava é um estojo. Um estojo, Cecílio sabe, quando ele vai caçar, ele tem que ter o estojo de munição. Ele não caça mais não. Quando o tempo que ele caçava,
um bisaco de munição, mas aqui não é um bisaquinho não, é uma coisa bem forte que botava nas costas assim, e as setas eram colocadas dentro. No mínimo era 7 flechas, 7 flechas. Ela cabia, o bornal, o porta-objeto lá cabia 7 flechas. E então, Claudionor sabe como o cinto de balas, né? O cinto de balas, de munição para o policial. E o guerreiro tinha que ter preenchido a sua aljava com 7 flechas. Ele não ficava atrapalhado, não, ficava nas costas. Ele tinha que ser forte para poder se manusear, fazer tudo com ela nas costas. Mas quando precisa, ele puxava uma no arco. Vai no arco. E vai a primeira. Mas tem outra. E tem outra. Ele não seria envergonhado não, que acabou as balas não, porque tinha 7. E ele não dava flechada à toa para errar também não. Era certeira. Então, vamos parar aqui com esse contexto de guerra e vamos dizer que você não está em guerra. Estamos no Dia dos Pais, lembrando família, mas é exatamente isso. Há uma guerra diferente. Estamos num tempo de guerra diferente. Você luta, quantos aqui estão na luta, na batalha em casa? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua avó, doente, debilitado, você tem que estar lutando, ajudando o seu pai. Ai daquele que não tiver alguma flecha no bisaco. São os filhos. Os filhos são como flechas. E é os filhos que vão ajudar esses pais. Hoje é Dia dos Pais e eu faço questão de lembrar isso. Estamos com uma geração idosa e estamos numa geração também nova que precisa ser conscientizada dessa responsabilidade em tempo de muitas notícias de abandono de idosos em instituições, porque não tem quem cuide, mas aqui está mostrando, às vezes tem seu valor, mas nem sempre pode acontecer. É melhor que tenha flecha no bisaco para fazer isso. O pai da Filomena está com perto de 90 anos, muito debilitado. Precisa de cuidados como uma criança, mas está andando e falando, sorrindo, prosando ainda. Mas precisa de cuidados especiais. Há todo dia uma flecha diferente está lá, não é verdade? Todo dia uma flecha diferente, para não desgastar só uma. Hoje é você, amanhã é você, e revezando. E assim está sendo cuidado, preenchido a semana toda, com flecha diferente. Quando pleiteia com o inimigo, que é a doença, a situação difícil que vem para todos, então está pleiteando, mas não será envergonhado, porque está tendo assistência, a presença, por causa da providência de Deus, através da herança que Ele deu, que são seus filhos. Que o Dia dos Pais sirva de conscientização para a gente dessa realidade, e primícia de muita importância, da nova geração ser conscientizada, da gente cuidar melhor dos nossos idosos. Eu sou grato a Deus pela nossa mãe, Dona Águeda Bela, que partiu. Eu tenho uma tranquilidade em saber que fizemos o que pudemos a respeito dela. Que maravilha. Meu pai também, o tempo que eu pude aproveitar junto com ele, andando juntos, viajando, conversando, lutando, fazendo coisas difíceis, mas juntos, para glorificar a Deus. Então, meus irmãos, que nesta noite, o Senhor faça com que nosso trabalho não seja vão, a edificação, o esforço, e que tenhamos a segurança, sabendo que Ele está presente, está conosco, como Ele prometeu: estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século.
Ele não disse que estaria, não. Eu estarei, não. Ele disse o quê? Eis que estou, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco. O verbo já era presente. Porque ele é um eterno presente. Ele não está sujeito ao tempo nem ao espaço. Estou convosco. Amém? Isso é altamente encorajador, pai, mãe, filho. Que Deus nos dê graça. Mas será que tem alguém que não está seguro ainda com a segurança eterna? Porque segurança material, talvez você tenha um bom seguro, um bom plano de saúde, você tenha condições de manutenções em qualquer momento de emergência. Isso é bom, mas não garante a eternidade, garante? Pois é. Vamos lançar mão agora à Companhia Real de Seguros. E ela pertence a Jesus. Ele é o dono dessa agência. E ele disse em João 10, 28 o quê? Eu lhes dou o quê? A vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Ninguém as arrebatará da minha. Isso não é segurança, não. Se não for, não sei o que é segurança. Isso é segurança real de seguros eternos que Jesus proporciona em João 10, 28. Você que creu no Evangelho, hoje você pode dizer: eu sou filho de Deus. Sou um filho de Deus. Então, se eu perguntar aqui ao Batista, quem é seu pai? Ele vai dizer: era o seu Augusto Constantino. Não é verdade? Era o seu Augusto Constantino. Já vi aí muitas vezes aqui nessa igreja, seu Augusto Constantino, quando era vivo. Tive de vê-lo aqui várias vezes. Nesse lado ali. E ele pode dizer: era Augusto Constantino. Mas você nasceu de novo, não foi, Batista? Você é um filho de Deus. Quem é seu pai espiritual hoje? É Deus. É Deus. Faz quantos anos que o seu pai morreu aproximadamente? 30 anos? 30 e poucos anos. 30 e poucos, mais ou menos. É mais de 30 e poucos. Mas se eu perguntar, um dia alguém lhe perguntar, Batista, na eternidade, quem é daqui a 35 milhões de anos, se alguém perguntar quem é o seu pai espiritual, ele vai dizer: era Deus, não, é Deus, amém? É Deus, porque é vida eterna, eterna, é Deus, é Deus. Isso não é gratificante? Isso não é segurança? Isso não é encorajador? Se não for, é porque você não está entendendo nada. Então, meus irmãos, se tem alguém que ainda não tem essa segurança eterna, é porque não tem ainda o Senhor da vida, que é Jesus. E a nossa proposta hoje é que receba Ele como seu único Salvador. Convide a Ele para entrar em sua vida. Ele há 2000 anos falou isso. E Ele está presente hoje, como prometeu. E Ele atende o convite. Convide-o para ser o seu único Salvador. E Ele o fará. Amém? Hoje pela manhã, tivemos a decisão de uma criança aqui. No Café dos Pais, foi. É histórico isso. Me parece que não está aqui agora à noite. Imagina, de carro não está não, né? Parece que não, As condições dela não estão bem. E acho que por isso eles não vieram. Mas o seu filho, o garotinho, ele chorou ali fora hoje. Ele recebeu a Cristo como seu Salvador. E disse que queria ser apresentado hoje à noite. Disse: você quer ser apresentado agora de manhã ou à noite? Ele disse: à noite. Mas não pode chegar aqui o bichinho. Mas entenda que ele já fez a decisão para Jesus. Ele já tinha demonstrado esse interesse. E hoje de manhã foi a oportunidade para ele. Amém? Orei com ele na frente da igreja e ele fez a sua decisão. Mas se tiver alguém hoje que quer fazer essa decisão, é a vez, é a oportunidade.
Tem alguém que não é crente que gostaria de decidir para Cristo hoje? Vamos baixar nossas cabeças em oração. Enquanto isso, vai chegar o pós-lúdio. E a gente vai baixar as cabeças em oração. E a gente vai pedir a Deus por você. Tem alguém que gostaria de receber Cristo hoje à noite como seu único Salvador? Você sabe que Ele é o Salvador. Mas você tem confiado em outras coisas. Ele não tem sido o único seu. E Ele não vai se dividir. Ou é totalmente ou nada. Queres receber Jesus? Levante a mão como sinal de sua fé. Qualquer pessoa que não é crente ainda, decida para Ele e você terá a oportunidade hoje à noite. Nós, ouvintes, internautas, sinta-se à vontade também para deixar um comunicado. Visitaremos você onde for necessário. Deus lhe abençoe e que a sua graça seja abundante em sua vida. Amém? Nosso Deus, aplica a tua palavra aos corações, que o nome do Senhor seja glorificado. Seja com os pais que aqui estão, que possam se preocupar com o seu legado como pai para gerações futuras, e que aquilo que estão fazendo hoje, geral ou pormenor, será repetido por seus filhos. A tendência é essa, e que seja realmente algo digno de glorificar o teu nome, não seja algo de afastar ou de distanciar qualquer criança ou filho do santo caminho, por causa de uma prática que não condiz ao Senhor da parte de